Olá, boa tarde. O Revista da Semana está no ar. Hoje nós vamos falar sobre o grupo de psicologia da Unifev, que promove encontros para discutir a situação de estresse no trabalho. Confira! Ao meu lado está a professora Adriana Botelho, que supervisiona esse projeto. Professora, como ele surgiu? Esse projeto faz parte do estágio básico do curso de psicologia. Então a gente tem estágios básicos e estágio supervisionado obrigatório no final do curso. Uma das medidas de mudança das diretrizes curriculares é aumentar atividades práticas para os alunos durante o curso. Então, no sexto período, eles têm o estágio básico 1. E aí eles vão para a comunidade para fazer pesquisa e levantar demandas, é um estágio de observação de demandas, né? A gente faz um diagnóstico de demandas. Neste caso, quando começou o projeto, no início do projeto, no início do estágio, no início do semestre, a gente faz uma reunião para levantar as possíveis áreas que eles querem trabalhar. E aí a gente fez nessa reunião levantamento de interesse dos alunos e tal, e aí eles falaram, eu quero saúde, eu quero... mas o meu pai também tem um problema na empresa dele e tal, e eu sou da área de psicologia das organizações do trabalho. E aí nessa reunião surgiu a ideia de trabalhar com estresse. Na verdade, a gente trabalhou com burnout, né? Burnout no trabalho. E aí a gente fez então esse diagnóstico, a gente foi para o campo fazer pesquisa. A gente fez na Santa Casa, com funcionários da Santa Casa, a gente fez com policiais militares e a gente fez com bombeiros. Então, a gente ia cada semana, a gente ia a esses locais, a gente aplicava escalas para avaliar nível de estresse e de sono também, a gente levantou sono no semestre passado. E fazíamos entrevistas com as pessoas. Então, passamos o semestre fazendo esse projeto, levantando essas informações e então colhendo subsídios para a elaboração do projeto de intervenção que iria acontecer esse semestre. Então, o semestre passado a gente terminou com esse fechamento desse diagnóstico e aí colocamos algumas ideias, discutimos algumas possibilidades de intervenção. Voltamos esse semestre, o grupo continuou comigo. Aí a gente, então, de novo, supervisões para a gente elaborar a estratégia. E aí a gente, então, montou o projeto de intervenção e montamos este grupo, que é um grupo chamado de grupo de discussão e de orientação sobre como lidar com o estresse no trabalho, né? E aí agora são encontros de terça-feira, né? E aí como que eles são, o que é discutido, como funciona? Então, a gente tem encontros semanais, todas as terças às 19h30. E aí nesses encontros a gente discute estratégias individuais e organizacionais para lidar com o estresse. Então, individuais, por exemplo. Então, resiliência é uma coisa que a gente tem que desenvolver. A gente falou de autoestima, falamos de assertividade, falamos de... Agora, qualidade de vida, falamos de como estabelecer vínculos no ambiente de trabalho, então como que a empresa pode gerenciar os processos para melhorar os vínculos, o comprometimento, o envolvimento do trabalhador, a sua qualidade de vida, o seu bem-estar. Então a gente aplicou algumas escalas, né, para eles identificarem quais são as estratégias que eles estão usando para lidar com o próprio estresse. Ensinamos algumas técnicas até de relaxamento, né, aí demos algumas dicas sobre como cuidar da alimentação, exercício físico, a importância do autoconhecimento, falamos bastante de autoconhecimento. Então a gente passou por essas duas questões, tanto as questões individuais quanto as questões de contexto organizacional, que acabam influenciando o estresse no trabalho, e como aprender a lidar com isso, identificar. Então a gente falou de conflito, né? Então, conflito, como lidar com os conflitos, como lidar com as pessoas que trabalham com a gente, a questão do papel do líder, né, do nosso supervisor, ou a gente sendo supervisor, como a gente pode lidar com essas questões do ambiente de trabalho. Falamos a importância do bem-estar, porque hoje a gente tem as empresas muito focadas na produtividade, né? E quando as pessoas adoecem, nunca é por conta da empresa ou das características organizacionais ou da organização do trabalho ou por coisas que acontecem no trabalho, mas sempre por culpa do indivíduo que é fraco. E aí a gente discute essas questões. Então, quanto é importante que a gente conheça o contexto, que a gente saiba que no contexto existem características que afetam a saúde, o bem-estar das pessoas. A gente vem discutindo sobre isso e conscientizando as pessoas sobre a necessidade de discutir isso no contexto de trabalho, dar essa informação para os líderes, né? Então, é uma coisa que a gente vem fazendo há algum tempo, mudar um pouco essa perspectiva e colocar também um pouco mais de consciência nas organizações sobre qual é o papel da gestão
né, na saúde, no bem-estar das pessoas, mas que elas também têm que se cuidar. Então a gente falou isso para eles, né? Então eles também precisam se cuidar. Então eu preciso me preparar para enfrentar as demandas? Eu preciso, né? Mas nem tudo é só individual. Tem muita coisa que é contextual. E aí a gente precisa identificar e aprender a lidar com isso, né? E até ter uma relação mais saudável com as pessoas que a gente convive, trabalha, né? Identificar quais são essas características que estão me afetando e poder também ser um proativo para lidar com elas, né? Então, como que eu posso melhorar esse ambiente? Como é que eu posso ter um pouco mais de iniciativa, de assertividade para colocar limite, às vezes, uma coisa que está me atingindo negativamente. Então, assim, foi um trabalho bem rico e pensando no macro, né, em relação ao estresse. E não só, é o indivíduo que é culpado, ele que é fraco, ele que não faz exercício, ele que não se alimenta bem, ele que não sabe lidar com as demandas, né? Então, a gente também apontou essas questões e foram muito ricas as discussões em função disso também. Essa semana foi o último dia, né? Queria que você contasse pra gente, fizesse um balanço desse projeto. Então, a gente teve 10 encontros, né? A participação não foi muito efetiva, não teve muitas pessoas participando, mas aqueles que participaram, eles deram depoimentos muito positivos, né? Eles elogiaram muito o trabalho dos alunos, porque assim, a grande questão é essa, nós estamos formando os alunos, o objetivo do trabalho é dar competência para os alunos, né? Então, ontem eu fiz esse balanço com eles, eu falei que eu estava muito satisfeita em função da qualidade do que eles apresentaram. O projeto era conduzido pelos alunos, sob minha supervisão, eu estava presente, mas eles que conduziam, eles que preparavam, eu, lógico, a referência, o material, e tudo sob minha supervisão, eu orientava tudo que eles tinham, que podiam fazer e tal, mas eles tinham liberdade para organizar os encontros do jeito que eles achavam mais adequado e tal. E eles foram muito bem, eles estavam muito responsáveis, né? Todos os encontros, a gente tinha o encontro na terça e a supervisão na quarta. Então, a gente tem isso semanalmente também. Então, na quarta-feira, a gente discutiu o que foi feito na terça e já planejava a próxima terça. Então, e aí o grupo... são 10 alunos nesse grupo. É um grupo de estágio que eu acompanho 10 alunos. Então, a cada semana, era uma dupla que conduzia o grupo. E aí, então, eles faziam esse rodízio. Então, no início do semestre, quando a gente montou o projeto, já estava definido o cronograma de atividades e a responsabilidade de cada tema, com quem ia ficar, e em função disso eles se organizaram. E aí eles iam se organizando e preparando, então a gente tinha sempre um slide, um vídeo, uma dinâmica, um texto para discutir, então foi muito dinâmico também e eles gostaram por isso também. Eles se preocuparam, os alunos se preocuparam muito com a participação do grupo, então eles estavam a todo momento dinamizando, perguntando, colocando questões para eles responderem, né, e fazendo realmente uma discussão sobre o tema, né, abrindo para exemplos, para perguntas, né, então foi uma coisa bem horizontal, assim, né, isso foi bem rico, né. Então, assim, com o objetivo de desenvolver competências práticas, de conhecer a realidade e tal, que é esse estágio, né, eles estão no 7º período, eu acho que a gente atingiu o objetivo. E enquanto esses 2 alunos conduziam o encontro, os outros 8 ficavam observando. Como que é isso? Isso. A gente funcionou no laboratório de observação do comportamento, que hoje é chamado de laboratório de simulação, mas é uma conquista que a psicologia teve aqui na Unifev há alguns anos, né? Então, o curso tem esse laboratório que a gente simula situações e por trás a gente tem uma sala de espelhos. Então, a gente tem atrás as cadeiras com fone de ouvido, com um sistema de captação de áudio e tal. Então, quem está aqui na sala de espelho não vê quem está atrás, mas esses 8 alunos ficavam lá fazendo a observação do encontro. Então, quem não estava aqui estava fazendo observação, fazendo relatório, para depois trazer para as discussões, né? Então, isso também é muito rico. Depois, vale a pena conhecer o espaço, né? Um espaço muito rico, é um espaço muito diferente, é um espaço quase, eu não sei se tem muitos desses, mas eu acho que nem tem aqui no estado um laboratório com esse porte, né? Com essa qualidade. Então, é um espaço que a Unifev apoiou, né, para o curso de psicologia. A gente tem várias atividades que a gente realiza aqui e para a aprendizagem é muito importante, porque enquanto o grupo está aqui funcionando, a gente pode ensinar muito mais gente, então está lá discutindo, eles estão discutindo entre eles, né, fazendo as observações e as anotações e tal, sem interferir muito no funcionamento do grupo, né? Então isso é bem legal também. Revista da Semana vai agora para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já!